Sejam muito bem-vindos a mais um Conversa com o Internacionalista e para quem não me conhece, eu sou Nilo Scandaroli. Pessoal, um tema muito importante, sempre que eu trago nas palestras, o pessoal gosta bastante. Parece que é algo tão simples, mas que na prática acaba sendo bem complexo de se desenvolver. Mas o que eu quero aqui com esse vídeo hoje é trazer algo para a consciência de vocês sobre relações internacionais. Em especial sobre pioneirismo. Basicamente, pessoal, o que significa pioneirismo? É lançar alguma coisa, se desenvolver de alguma forma, que ninguém está fazendo antes, que ninguém nunca pensou, ou então inovar em um processo, inovar em alguma coisa que ninguém nunca fez antes, por vários motivos, mas que alguns deles talvez até mesmo falta de conhecimento. Então, imaginem, por exemplo, aqueles grandes estudiosos de tendências, aqueles que dedicam as suas vidas, as suas carreiras a enxergar quais as possibilidades de crescimento de algum tipo de comportamento da própria humanidade. E surgem temas que são derivados de diversas áreas de dentro dessa discussão, como, por exemplo, o Bitcoin. Imagina que há anos atrás alguém imaginou que se fizesse o acúmulo dos bitcoins ali um dia, teria o retorno daquilo e realmente aconteceu. Em alguns casos, isso não acontece, mas que, num geral, essa prática de leituras de tendências é muito importante. E por que eu digo isso? Que isso tem a ver com relações internacionais. Primeiro de tudo, nós fazemos parte de uma área de estudos, isso antes de ser profissão, uma área de estudos multidisciplinar, que foi criada para suprir a demanda de um profissional que conseguisse lidar com diversas facetas daquilo que se espera em ambiente internacional. Direito, economia, história, ciência política, sociedade, diversos outros temas que são complementares, o comércio, enfim, e diversos outros temas. Só que isso teve um desdobramento muito interessante, em especial foi catalisado pelo advento aí da tecnologia, né, dos movimentos de globalização e tudo mais, é que nós conseguimos basicamente desenvolver as relações internacionais para dentro de uma série de outras esferas que não somente a essa esfera do poder público representada através da diplomacia. Veja que interessante. É até uma coisa bem complexa que se diz sobre a paradiplomacia, mas que funciona bastante na prática, e até mesmo diplomacia, que muitas vezes são formas, ferramentas que nós desenvolvemos, que nós temos para que os ambientes locais consigam buscar por si só soluções de acordo com as análises, as leituras que eles têm de problemas locais, de problemas que são muito peculiares. Então vamos supor, se de alguma forma o Brasil, as empresas brasileiras que produzem parafuso, a primeira coisa que vem na minha cabeça, estão tendo um problema técnico em que eles acreditam que tem um concorrente internacional em que está acontecendo dumping, que está acontecendo uma medida desleal de comércio, né, isso vai ser sinalizado para que a política externa brasileira tome as medidas cabíveis para lutar contra essa situação, né, em um ambiente internacional. Só que sem a ajuda dessa classe, que é muito específica, a política externa se sobrecarregaria. Por quê? Porque os detalhes técnicos, os laudos e toda essa análise dessa conjuntura tem que ter a participação dessa classe que também está fazendo parte dessa demanda, entenda? Aí toda a análise econômica vai depender disso também, análise política, social, trabalhista, de maneira unida para que a política externa consiga cumprir um objetivo internacional. A mesma coisa na paradiplomacia. Se eu tenho um problema de recursos hídricos locais, muito provavelmente eu consigo autonomia sem passar por cima das diretrizes de política externa brasileira, mas desenvolvendo autonomia para dentro daquilo que eu consigo desenvolver, buscar formas de solucionar esse problema, até mesmo como uma forma de aliviar um pouco a pressão do próprio governo federal.
tá? Então, isso funcionaria muito bem na prática. A gente sabe que nem sempre acontece, mas que poderia ser uma boa prática nesse sentido. Mas, enfim, eu quero trazer essa discussão para dentro das relações internacionais, porque esses exemplos que eu trouxe para vocês, eles são muito aplicáveis quando nós falamos de construção de carreira, porque é muito fácil falar que relações internacionais não dão emprego quando nós imaginamos que só tem emprego de diplomacia e de comércio exterior. Aí, de fato, não vai dar emprego mesmo. Por quê? Porque o mercado já está saturado, nós vamos competir cada vez mais com pessoas que já estão inseridas, nós vamos ter que investir muito tempo, recurso, esforço para capacitação e desenvolver ali uma concorrência entre nós mesmos. Mas que também, assim, por via das dúvidas, eu convido vocês a questionar, também existe a possibilidade de utilizar todas essas grandes áreas que relações internacionais têm dentro do seu escopo de atuação, que são inimagináveis, pessoal, inimagináveis. Porque lembra, o contexto multidisciplinar, ele cria campos de atuação que, inclusive, a academia, a ciência das relações internacionais, já tem conseguido lidar bem com isso, né, de estudar, de olhar e observar esses fenômenos, essas ações, de uma maneira bem sucedida. Né? A paradiplomacia é uma delas, as relações governamentais com as habilidades de relações internacionais também, advocacy, mobilidade global, né? A parte de traduções, dentro da parte de negócios, não somente a operação de comércio exterior, mas a operacionalização e formulação de estratégias de marketing internacional, né? O próprio ESG, ESG e ODS aplicados para empresas, Agenda 2030, né? A sustentabilidade, a gestão de risco, tudo isso faz uma interface muito conectiva com relações internacionais que pode ser explorado por vocês e até mesmo de pegar esses temas que não tem ninguém olhando e desde cedo, assim, a partir de agora, por exemplo, começar a desenvolver um projeto no qual você se coloque como autoridade nesse assunto que você gosta, unido, né, atrelado àquilo que você gosta dentro das relações internacionais, para muitas vezes lançar uma solução completamente nova para a sociedade, para o mercado, seja de trabalho, seja para o terceiro setor, seja para o setor público também, porque basicamente, pessoal, demanda nós temos. E não significa que só porque um prefeito não sabe que precisa de um departamento que vai atuar com paradiplomacia dentro da prefeitura dele, não significa que ele não precise, ele só não sabe. Então, muitas vezes falta alguém fazer essa venda para ele, alguém saber utilizar das próprias habilidades de oratória, de comunicação, de persuasão, de articulação, de vendas como um todo, de networking, para conseguir mostrar a importância daquilo. Porque imagina, durante a nossa história, se nós não tivéssemos tido bons vendedores que venderam inovações como um todo, né? Até mesmo da própria energia elétrica que foi introduzida, né? Vamos pegar um exemplo recente, os Ubers, né? Os Airbnbs como um todo, né? Da vida, outras empresas que trazem esse conceito também, que são inovações que facilitam a vida de muitas pessoas, né? E que alguém teve coragem de pensar fora da caixinha, de colocar esse plano para rodar através de um plano organizado, um plano de ação bem estruturado, um checklist de atividades, sabendo quais habilidades, quais atributos, quais recursos iria precisar, quanto tempo iria precisar, e que tudo isso pode ser atrelado dentro das relações internacionais. Já conversei bastante com o pessoal que me traz temas interessantes, me falaram, pô, como que eu consigo trabalhar com Fórmula 1 dentro de relações internacionais? Imagina a quantidade de pessoas que se movimenta, não só pessoas, né? Exportação temporária de bens, entrada e saída de pessoas, quantidade de vistos e tudo mais que são desenvolvidos para que aconteça um evento de Fórmula 1. A mesma coisa com a moda. Se quer uma interface mais peculiar do que a moda em relações internacionais, o quanto que parece que é algo que se influencia internacionalmente falando, uma empresa que sabe surfar essa onda, por exemplo, as Havaianas, né, internacionalmente falando, e
tem uma série de outras, né? O biquíni brasileiro, por exemplo, no exterior acaba sendo bem procurado também, e uma série de outros produtos. Mas aqui falando sobre macro áreas, que a moda tem essa interface muito conectiva. Isso é soft power puro, viu, pessoal? A gente usa calça jeans e senta numa sala de aula, por exemplo, em fileira, por causa de soft power, basicamente, por causa de Hollywood, o American Way of Life, tudo mais, e que isso é muito enraizado dentro de nós, e que isso pode ser usado ao nosso favor também, para que nós criemos tendências a partir das nossas carreiras. Isso no exemplo de moda. E no exemplo de cinema, também é possível, jornalismo, no esporte como um todo, né? Não só falando de Fórmula 1, mas até mesmo uma comunidade que eu faço parte, que eu gosto bastante, que movimenta muito recurso internacional, recursos e atividades, CrossFit. Pessoal, olha que interessante. Parte religiosa de relações internacionais é algo muito peculiar também. Então, eu costumo dizer que esses movimentos que aconteceram com a nossa sociedade como um todo, que basicamente foram atores que não necessariamente estatais começaram a ganhar voz no cenário internacional. Então, hoje você tem, por exemplo, a Greta Thunberg, que um post no Twitter que ela faz, pode desdobrar uma série de atividades voltadas para o ambiente de ativismo nessa questão climática. Ou uma série de outras instituições como Médicos Sem Fronteiras e tudo mais, que possuem voz internacional, que possuem ferramentas, Greenpeace então nem se fala, que possuem ferramentas para conseguir pressionar governos e pessoas. E na era da informação, na era do acesso a toda essa informação que vem de forma facilitada, que traz também muita coisa que acaba sendo supérflua, mas que traz muita coisa positiva, o mercado consumidor como um todo, as pessoas como um todo, se tornaram cada vez mais críticas, de acordo com a percepção que elas têm sobre as coisas que são importantes, de acordo com a vida dela, de acordo com o pensamento dela. Então, por exemplo, quando acontece um acidente não, né? Quando acontece um incidente de descobrirem que uma empresa utiliza de mão de obra análoga à escravidão durante o seu processo produtivo, em geral, existe um boicote muito grande entre o público consumidor daquela empresa. Por quê? Fala, pô, mas eu não sabia que o meu fornecedor utilizava mão de obra análoga à escravidão. Fala, cara, problema seu. Se você não sabe, corre atrás de saber quem é o seu fornecedor, né? E, inclusive, isso é uma tendência que tem acontecido dos próprios bancos e das próprias empresas internacionais e tudo mais, estabelecerem mapa de risco, matriz de materialidade, toda essa parte de gestão desse risco, gestão ESG, até mesmo para conseguirem comprar de fornecedores para vender para pessoas também, porque todo e qualquer vazamento, até mesmo LGPD, falando de proteção de dados também, todo e qualquer vazamento, todo e qualquer furo que se tiver dentro dessa cadeia produtiva, vai acabar desdobrando também naquele consumidor, na empresa final que está levantando bandeiras. É como se fosse, por exemplo, a gente tem uma empresa vegana, vamos supor que nós tenhamos uma empresa de produtos veganos e amanhã ou depois vaza que existem algumas linhas dos nossos produtos que utilizam lácteos, que utilizam leite. Então, isso daí é uma traição de confiança do nosso cliente. E muito provavelmente nós vamos ser sabotados por isso. Então essa era de informação, ela nos traz a possibilidade de olhar para diversas questões e construir, muitas vezes, serviços, atuações, desenvolver linhas profissionais para construir a nossa carreira dentro das RI que nunca foram vistas ou faladas antes, ou que foram pouco vistas e faladas antes. Ou até mesmo pegar uma linha de atuação que já existe, mas desenvolver um método muito peculiar que agregue a nossa autenticidade, o nosso jeito de trabalhar, as nossas habilidades mais inovadoras, para que nós consigamos oferecer de forma diferente para o mercado de trabalho.
Então veja que no próprio comércio exterior isso tem mudado muito. As pessoas têm introduzido inovações que são fundamentais para que se quebre um pouco daquele tradicionalismo que já não segue o mesmo ritmo do mundo. Então, nesse aspecto, vocês têm a oportunidade de ser pioneiros, e isso pode começar a partir do seu TCC, através da sua iniciação científica. Quantos e quantos estudantes que desenvolvem pesquisas sobre segurança internacional, sobre direitos humanos, sobre refugiados, sobre uma série de outros temas que são fundamentalmente importantes dentro da academia de relações internacionais, mas não levam para o mercado como um todo, para a sociedade como um todo, porque fala, pô, mas eu não encontro vagas nesse sentido. Tá, mas e se você fizer um projeto de desenvolvimento no qual você se coloca como uma autoridade nesse assunto, você mostra as suas habilidades, capacidades e aptidões e o seu conhecimento teórico também aplicado a essa autoridade que você vai estar gerando e conseguir ser visto pelas pessoas que são os seus clientes de fato. Lembrando que muitas vezes você não tem um cliente porque você está vendendo alguma coisa, mas você tem um cliente que é o diretor de uma empresa que você gostaria de trabalhar. Muitas vezes o seu cliente é o prefeito no qual você busca um cargo comissionado ou até mesmo uma prestação de serviço de paradiplomacia. Muitas vezes uma organização não governamental que vai trabalhar com questões de refugiados, direitos humanos, direitos das mulheres, uma empresa ou até mesmo uma agência que desenvolve um trabalho de moda voltado para essas questões globais como um todo. Então, assim sucessivamente, conseguir enxergar oportunidades e ver que existe um leque de possibilidades de construção de carreira e que só porque ninguém está fazendo não quer dizer que seja impossível. Alguém precisa começar. Porque senão, pessoal, a gente vai competir sempre pelas mesmas carreiras, pelos mesmos postos e tudo mais, e aí o mercado vai se limitar mesmo. Por quê? Porque a gente tem uma bazuca na mão, mas a gente fica usando a faquinha na hora de oferecer para o mercado. Pô, olha tanto de coisa que vocês aprendem em relações internacionais, o tanto de habilidades e competências que vocês desenvolvem. E podem contar comigo, inclusive, para ter um olhar mais holístico, mais panorâmico sobre quais habilidades podem desenvolver para dentro de cada peculiaridade dessas carreiras que vocês vão construir também. Mas não fica no mais do mesmo. Vai fazer aquilo que você gosta. Cria uma página no Instagram para falar sobre relações internacionais e moda, relações internacionais e jornalismo, relações internacionais e cinema, sabe? E não fala para um público que te conhece, para o público de relações internacionais. Porque, cara, de verdade, você pode falar para os seus colegas estudantes ali, falando de buyer persona, né? Desenvolvimento de estratégia de comunicação por nicho. Muitas vezes é muito comum, pô, eu crio ali um projeto voltado para relações governamentais, mas eu estou falando tanto termo técnico, tanta coisa que só quem é das RI que vai compreender, que eu não vou atingir o meu cliente. Então foca no seu cliente, foca naquela pessoa que você gostaria que te ouvisse. Quem é ela? Quais as dores dela? Os sofrimentos que ela tem? Que tipo de problema você ajuda a resolver quando você lança esse tipo de projeto? E não muitas vezes para conseguir um emprego, mas para se colocar no mercado como autoridade. Porque aí você é convidado para dar palestras, você é convidado para ministrar cursos, para escrever artigos sobre o assunto, não só acadêmicos. E isso começa a te trazer mais visibilidade. E isso facilita para que amanhã ou depois as pessoas identificando uma dor, um problema, elas venham a te procurar como referência naquilo que se busca desenvolver. É até uma dica que eu dou para vocês sobre essa questão de ODS e essa questão de ESG. Isso daí vai ser muito falado no Brasil, pessoal, em breve. Gestão de comunidades também. São 3 temas que eu realmente coloco as minhas fichas ali, que em breve vão se necessitar muito nas relações como um todo, não só empresariais, mas nas relações primeiro, segundo e terceiro setor. E veja como que isso é importante, porque muitas vezes, quando você começa a estudar, a se desenvolver, se colocar como autoridade em um assunto,
Muitas vezes, quando explodir esse tema e todo mundo correr atrás daquilo porque precisa disso, que senão não vai conseguir. Por exemplo, o ESG, se o empresário não tiver a matriz de risco, a matriz de materialidade, mapa de risco, a gestão dos riscos, tudo bem definidinho, ele não vai conseguir, por exemplo, um financiamento internacional, o cliente da Europa não vai querer comprar dele mais. Putz, mas a carga estava pronta, já estava indo para o porto, mas ele não quer comprar. Fala, meu irmão, todo mundo vai procurar um especialista nessa hora. E aí você tem duas possibilidades de vender esse serviço para essas pessoas nessa hora e de vender capacitação para os novos que vão chegar e vão identificar essa demanda de mercado. Fala, meu Deus, cara, ESG agora é obrigatório, todo mundo tem que fazer, senão não tem mais compra e venda. Então eu vou procurar o curso de alguém que possa fazer. Então são duas possibilidades de construção de carreira para você, de se colocar como uma autoridade. Veja quanto que é importante isso, né? São sementes que você vai plantar agora, que não vai ser fácil, não vai ser simples, não vai ser rápido, mas que é possível, mas que precisa de direcionamento, organização e começar desde já. Se ficar só pensando, nossa, verdade, né? Isso que o Nilo falou, mas não mudar nada, não vai adiantar também. Então, no mais é isso, contem comigo e sejam pioneiros em relações internacionais. Nas áreas mais remotas possíveis, cabe o internacionalista trabalhando. Basta você usar a sua criatividade e desenvolver o seu projeto de carreira. Por favor, me chame se esse vídeo fez sentido para você, que vai ser uma honra te auxiliar nessa jornada de construção do seu plano de carreira. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Não se esqueça de seguir, de ativar o sino para receber as notificações, também mandar para aqueles amigos que gostariam de ouvir esse conteúdo. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.